Então, passando a palavra à doutora Luciana Freitas, seja bem-vinda, a palavra é tua, querida. Bom, boa noite, né, Daniela? Acho que realmente já estamos aí, ainda mais com esse friozinho, né? Já podemos fazer essa referência. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui para mais uma palestra da Comissão de Estudos em Compliance, cuja presidência é da doutora Daniela Dorian. Eu tenho falado em todos os eventos, porque eu sei que é um sentimento que todos nós compartilhamos da diretoria. Quero até constar a presença aqui do Daniel Blick, nosso presidente, do Cláudio, do Paulo, do Ivan. Realmente o trabalho das comissões temáticas é um trabalho merecidamente, que deve ser merecidamente reconhecido. Nós não conseguiríamos abranger tantas discussões, tantas áreas, se não fosse o auxílio das comissões temáticas, né? Então, agradecer a partir da comissão de hoje, que é a de Estudos em Compliance, a todos vocês, membros, presidentes, que coordenam os trabalhos, que organizam os eventos. A gente sabe muito bem o quanto de dedicação que é empenhada nisso, né? Então, realmente é muito importante contar com a presença de vocês e o trabalho de vocês para as comissões. Agradecer todos os nossos colaboradores também, e a OAB São Paulo. Costumo dizer que acho que todos nós preferiríamos que a palestra fosse ao vivo, né? Os bate-papos, as palestras fossem ao vivo, presencialmente, porque a gente, pelo menos a maior parte de nós, vive de uma profissão que gosta de um encontro, né, pessoal, gosta de se relacionar, mas agradecer ao OAB São Paulo, pelo menos, por termos esse espaço virtual, né? Eu acho que ele foi muito importante, porque a gente não parou de realizar os eventos. Nós continuamos, ainda que nesse sistema remoto, a nos encontrar, então, a falar a respeito dos temas. Então, eu acho que isso foi muito importante. Então, quero fazer um agradecimento em nome do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, para a OAB São Paulo, os funcionários, os colaboradores sempre nos auxiliando também nas aberturas das salas, e aqui em Campinas, geralmente quem nos acompanha nos eventos são a Carolina, a Andressa, a Beatriz e a Miriam, que nos dão o suporte também para a realização aí dos envios dos links, das comunicações necessárias para que todo esse universo do sistema virtual, né, possa dar certo e as palestras, os eventos serem realizados. Gostaria de agradecer também a presença daqueles que irão se pronunciar, que hoje irão falar, né? A Juliana Meirelles, o Alexandre Gindler de Oliveira, a Natália Gindler Corsini. Então, acho que muito importante, a partir de temas que começam a ficar em evidência, eu acho que é muito importante quando a gente vai abrindo as suas diversas ramificações e falando das aplicações, né, desses institutos para os mais diversos serviços ou as mais diversas estruturas, né? Então, agradecer a vocês, é um prazer recebê-los aqui na UAB Campinas. As portas estão abertas exatamente porque quando a gente compartilha o conhecimento, ele se fortalece, né? E essa expansão faz com que todos avancem aí nos seus próprios estudos e nas suas próprias atuações. Então, agradecer imensamente a todos vocês e vou devolver a palavra para a doutora Daniela Dorian. Obrigada, doutora Luciana. É com uma imensa alegria que nós fazemos esse trabalho, um trabalho árduo, a gente, né, tem demanda de muita dedicação, mas é muito gratificante. E é muito gratificante, principalmente quando a gente tem esse respaldo por parte da diretoria da UAB. Tá? Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, nós temos, vamos falar hoje com profissionais, sócios, né, e os profissionais do escritório
que trabalham juntos, implementaram um programa de compliance, né, dentro desse escritório, e vão dividir hoje com a gente um pouco de como foi essa jornada, quais foram os desafios, por que eles identificaram essa necessidade. Nós já, dentro da nossa comissão de estudos em compliance, além de estudar o tema com o intuito de assessorar empresas e profissionais, né, que precisem entender precisem de respaldo jurídico em relação ao compliance, nós trabalhamos também elucidando que o compliance é algo que precisa estar, né, fazer parte da própria advocacia. Por quê? Porque nós, se temos um escritório que trabalhamos para empresas e as empresas possuem programas de compliance, elas automaticamente necessitam de escritórios que estejam nessa mesma, com essa mesma sintonia, com essa mesma realidade das empresas. Então, toda a cadeia de fornecedores e prestadores de serviços acabam precisando estar alinhados e não só alinhados, mas por muitas vezes ter o seu programa de compliance implementado dentro da empresa para que isso não resvale no seu contratante. Dessa forma, eu vou estar recebendo aqui o doutor Alexandre Dingler de Oliveira, que é advogado, sócio, né, do escritório, a doutora Júlia Botossi Meirelles, que é advogada responsável pelos temas de compliance, ela é responsável pela área trabalhista do escritório e é focal point sobre assuntos de compliance dentro do escritório, então ela que ficou responsável pela implementação do projeto, mas mais adiante ela vai abordar isso com mais clareza para todos. A doutora Natália Gingler Corsini, que foi a consultora responsável por assessorar o escritório nesse processo, e o doutor Fábio, que também está aqui com a gente, não vou deixar de citá-lo, tá? Que está aqui com a gente, que também é sócio do escritório, e também ficou à frente. Olá, Fábio, tudo bem? Ela deu. Que também participou de todo esse processo e atua muito fortemente nessa frente. Vi aqui, eu acho que ele caiu, o doutor Gustavo Biagioli, que é compliance officer de grandes, né, é compliance officer atualmente de uma grande banca de advocacia, que é o Trent Rossi, já esteve aqui com a gente numa reunião da nossa comissão, falando um pouco sobre a sua realidade, sobre a implementação né, nos escritórios que trabalhou. Antigamente ele trabalhava em uma outra uma das maiores bancas de advocacia do Brasil. Mas olha lá, ele está dando um oizinho aqui no chat para a gente. Mas hoje a nossa perspectiva vai ser sobre pequenos e médios escritórios, né? Que também acabam precisando se adentrar nesse assunto, mas falam assim, não, mas será que é necessário que eu, pequeno ou médio, não tenho tão grande envergadura, preciso também estar em compliance? Né? E por conta... Obrigada, Fábio, ele escreveu aqui no chat, que é um prazer estar aqui para conhecer o case dos colegas. Então, por conta disso, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre, que vai fazer a sua apresentação, vai disponibilizar um material que vai ser reproduzido para todos aqui, tá bom? Obrigada, doutor Alexandre. Fico muito honrada com a presença de todos vocês aqui nesse evento, doutora Júlia, doutora Natália, doutor Fábio. Agradeço muito, foi muito legal toda a interação que nós tivemos prévia a esse evento. E, por favor, fique com a palavra, doutor Alexandre. Não ouço. Será que ele...
Alexandre, você está no mudo. Ele está no mudo. Oi, agora eu consegui aqui. Agora Só um foi. minuto. Estou com um probleminha técnico aqui. Mas foi que honra né, ter presente hoje conosco o doutor Daniel e a doutora Luciana, aí da diretoria, né? Queria aproveitar, então, já agradecendo, né, a OAB Campinas, em especial aí a Comissão de Compliance, a doutora Daniela, por essa oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência na implantação do programa de integridade. Eu espero que o nosso caso aí seja uma influência positiva para todo mundo e uma inspiração, né, para que todos se envolvam com esse assunto. E antes de a gente entrar mesmo na questão do compliance, queria falar só um pouquinho quem somos nós, né, que não sei se todos nos conhecem, né. Então, meu nome é Alexandre, eu sou sócio patrimonial da Advocacia Milton Oliveira, que é carinhosamente conhecida como AHO por muitos por aí. O escritório tem uma história de 50 anos de atuação e hoje ele conta com uma gestão compartilhada, né, entre os fundadores, que, aliás, estão nos assistindo, e a segunda geração, que aí eu e o Fábio fazemos parte. A gente tem sede aqui em Campinas, né, e temos atuação nacional. Trabalhamos aí com as principais áreas do direito, civil, trabalhista, tributário, e dentro dessas áreas, nos respectivos desdobramentos consultivos e contenciosos, né? O nosso corpo jurídico especializado é composto por 16 advogados e um grupo de apoio formado por 8 colaboradores. Mas e aí? Por que decidimos instituir o programa de compliance, né? Bom, vamos lá. A gente tem a ética, né, e a integridade. Na verdade, elas sempre estiveram no nosso DNA, alinhado com os valores desde a fundação, lá em 1968. E estar em desconformidade ou desalinhado aí com essas regras significa uma exposição ao risco, né? A gente fez até um trabalho muito bacana com a Natália, de análise de risco, de ver onde a gente tem aí as brechas, né, que podem nos prejudicar. E essa é uma visão fantástica. A gente eu pelo menos não fazia ideia, né, de tanta exposição que a gente tem no nosso dia a dia. E não é só nosso, não, também dos sócios, né, como um todo, e dos clientes também, né, os riscos são para todos. E aí, com o nosso crescimento nos últimos anos e visando a sustentabilidade, a perenidade do negócio, a gente sentiu a necessidade de organizar a nossa governança, que nada mais é do que um conjunto de boas práticas, né? E aí, o compliance vem como um programa estruturado. Ele sistematiza esse conjunto de boas práticas através de políticas e controles, assegurando que todos e todas que venham fazer negócio conosco estejam alinhados com os nossos objetivos, acompanhando e monitorando o respeito às regras. Muitos de vocês devem saber que a definição de missão, visão e dos valores é uma ferramenta importante de gestão dos negócios, especialmente para alinhar estratégia. Eu até arriscaria dizer que essa é a base de todo o processo de implantação de compliance. Nessa hora que a gente, né, elenca os valores, aqueles valores da nossa empresa, do nosso escritório, eles vão ser desdobrados posteriormente em políticas e em regras de conduta. Então, nada mais é do que o início de tudo. Até depois a Natália pode me corrigir se eu estiver errado. E a gente estava nesse ponto. E, apesar de ter tudo isso em mente, né, de ter toda essa vontade de fazer, a gente decidiu contratar uma consultoria especializada para nos dar aí todo o apoio, o direcionamento, tudo que é necessário para implantar o programa de integridade em si. Ou seja, para colocar a teoria em prática. Assim, enquanto, né, a Natália, aqui, que está representando a Prevenire, desenvolve o seu trabalho como especialista, nós continuamos com o nosso trabalho habitual, que é todo o que movimenta e sustenta o próprio escritório. Então, a gente não desvia a atenção, né? A gente foca na nossa atividade e a consultoria especializada vem e nos direciona, nos puxa e, enfim, traça todo o caminho conosco enquanto a gente consegue desenvolver nosso trabalho. Aí passamos, com a ajuda da Natália,
a estruturar e criar mecanismos de mitigação de riscos. Foi aí que eu mencionei que a gente fez toda aquela análise de risco, de todo o nosso cenário, o nosso contexto. E também, então, os mecanismos também de melhoria da eficiência e proteção do negócio, dos nossos advogados e advogadas, colaboradores, terceiros e também dos nossos clientes. Dessa forma, acreditamos que vamos aprimorar a maneira de se fazer negócio e de nos relacionarmos com as pessoas de uma forma em geral. Se prezamos pela ética no relacionamento com os nossos colaboradores e terceiros, acabamos por atrair pessoas com esse mesmo propósito, inclusive clientes que também tenham esse mesmo valor e que prezem por negócios éticos e sustentáveis. Além de reforçarmos os nossos valores e aprimorarmos as práticas no nosso escritório, atraindo e mantendo talentos que sejam compatíveis com o nosso propósito, acreditamos que estamos contribuindo para a evolução da integridade no país, melhorando o ambiente de negócios como um todo. E uma vez organizada toda a nossa casa e incorporada a cultura de integridade, fica muito mais coerente e natural oferecer esse trabalho também aos nossos clientes. Fazer o certo sempre. Esse tem sido o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, tem sido cada vez mais. Agora, com relação à nossa jornada em si, eu vou passar a palavra para a Júlia, que é a nossa atual líder de compliance, como você já adiantou, né, doutora Daniela, para ela poder dar mais detalhes de como foi esse caminho, por vezes tortuoso, por vezes tortuoso. Júlia, é com você. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer à comissão, é um prazer estar aqui, podendo falar com todos vocês. E eu acho que a gente sentiu essa necessidade até de repassar o conhecimento e a nossa experiência para vocês, porque realmente, como o Alexandre falou, foi uma jornada longa, por vezes torturosa, desgastante algumas vezes, mas realmente é uma coisa que o escritório identificou a necessidade dessa implementação do compliance, seja na parte, né, interna, com relação às pessoas que trabalham aqui internamente, seja com relação aos terceiros que nós contratamos, aos parceiros. Então, a nossa jornada começou, como o Alexandre disse, com a diretoria identificando essa necessidade, querendo realmente fazer essa implementação, porque teria essa necessidade de ajustar algumas questões internas, colocar no papel e realmente cobrar essa realização de tudo que foi colocado no papel. Então, daí o primeiro passo que o escritório acabou fazendo foi criando uma comissão interna, e através dessa comissão interna foram definidos os membros que fariam parte da primeira comissão de compliance do escritório. Então, houve a nomeação, com essa nomeação foram colocados membros do pessoal do administrativo, o pessoal da equipe técnica, né, advogado, e também a participação da diretoria. O que se tentou foi fazer realmente ela o mais democrática possível e não focar só na participação da diretoria ou só na participação de membros administrativos ou do corpo técnico do escritório. E daí, com essa comissão inicialmente formada, a diretoria me agraciou com a questão de eu exercer o papel de líder de compliance nesse primeiro mandato, que a gente colocou a vigência por 2 anos. Então, após essa primeira vigência, vai ser feita uma nova eleição com novos membros do comitê e também um novo líder de compliance, para ser realmente uma coisa bem democrática. A gente deixou claro para todo mundo do escritório que a participação é voluntária, ninguém é obrigado a participar, mas a gente sempre incentiva que haja essa participação por todos. Exatamente porque a intenção do compliance do comitê de ética e compliance é melhorar também o ambiente de trabalho, né? Então, as ideias são sempre bem-vindas, mesmo de quem não faz parte do comitê agora, nesse mandato, a gente sempre compartilha com todo mundo. Se tem alguma ideia, pode participar. Se tiver, inclusive, vontade de participar de algumas das reuniões, pode participar, a gente também incentiva que participe. Então, daí, também, como o Alexandre já passou, a gente começou a fazer a parte de identificação de riscos, que é uma coisa que realmente a gente, pelo menos daí falando por mim, acredito que também seja o que o Alexandre sentiu, essa identificação de riscos era uma coisa que a gente não tinha a real noção de como que acontecia. Então,
a gente começava a fazer a análise dos nossos correspondentes, então envolveu toda a análise de todos os correspondentes que a gente tinha contato, verificar se tinha contrato com ele ou não tinha contrato. O correspondente, geralmente, né, o escritório acaba contratando para uma prestação de serviço, não formaliza um tipo de contrato. Daí, com isso, a gente tem que ver a que tipo de risco a gente está exposto com essa maneira de contratação. Tem outros prestadores de serviço também, né? Contador, que muitas vezes a gente acaba fazendo a contratação desse contador para que ele preste o serviço daí direto ao nosso cliente, né, que ele vai elaborar o cálculo de execução, por exemplo, do cliente, mas toda a tratativa até financeira é feita com o escritório. Então, a gente separou todos os prestadores de serviço, seja advogado, seja correspondente, seja contador, seja prestador de serviço até direto do escritório, e fez aquela análise, a famosa análise de risco. Qual o risco que a gente está exposto, qual o grau de risco, médio, baixo, alto, um risco alto, para daí a gente poder ver o que a gente ia fazer com esse prestador de serviço. A gente tem uma atitude de imediato a tomar com relação a ele? Se tem, qual que é essa atitude? Essa atitude que a gente tomar, essa decisão, vai ter um alto impacto no nosso negócio, vai ter um baixo impacto? Ou vale mais a pena a gente nem tomar nenhuma atitude com relação a esse prestador de serviço, porque a gente não vai conseguir mitigar esse risco mesmo, então é melhor a gente não contratá-lo mais ou manter a contratação da maneira que está. Então, foi feita essa análise com relação a cada um dos terceiros, e isso além também de todos os riscos a que o escritório tem, né? Então, a gente analisou todos os riscos a que se tinha o próprio escritório, independente de contratação de parceiros ou de terceiros, e daí depois passou para a mesma análise de risco com relação a cada um dos nossos contratados. É uma coisa assim que assusta. A hora que a gente começa, a gente fala, nossa, a gente não vai dar conta, como que a gente vai fazer? A gente também tem outras atividades no nosso meio tempo, né? Muitas das vezes, os escritórios, quando acabam optando por por seguir com essa questão da implementação do compliance, também não são focados apenas no compliance, tem a sua atividade de advogado, né? Tem as suas outras demandas. Então, é uma coisa que às vezes a gente fala, como que vai fazer? E daí é por isso que a gente acabou realmente vendo essa necessidade da contratação da consultoria, que daí é na pessoa da Natália, porque apesar de ser alguma coisa que a gente pode falar, mas né, não precisaria, é realmente ela que ajuda a focar, que coloca no papel, faz uma ata falando o que tem que fazer, qual que é o prazo que a gente tem para fazer isso, faz as cobranças, então fica como se fosse um prazo judicial mesmo, né? Então, olha, você tem que fazer, isso daqui vocês têm que dar andamento, para a gente conseguir fazer a entrega do que a gente precisa realmente entregar. Então, daí a gente fez toda essa análise, foi feita a anotação do que precisava ser ajustado, seja internamente, seja com relação aos terceiros, se ia ajustar ou se a gente preferia não ajustar e seguir da maneira que estava, ou não ter mais esse tipo de contratação, eliminar o problema pela raiz. Então, foi basicamente isso que a gente fez, e daí a gente começou também a criar as políticas. A gente fez o nosso código de ética, que daí eu entro junto com a nossa jornada, eu já entro aqui no próximo slide, que é o como começamos e onde estamos. Então, a gente começou falando da parte escrita, de partes de políticas, de código, tudo, apesar do escritório ter os seus próprios valores já bem definidos, né, por todos, e de conhecimento da diretoria, de quem trabalha aqui, a gente não tinha nada no papel. Então, aí a gente começou com a criação, né? Então, a gente fez a criação do nosso código de ética e conduta, que já foi repassado para todo mundo, a nossa política anticorrupção, política de reembolso e despesas internas do escritório. Apesar disso já ser praticado, a gente não tinha uma política no papel, com as questões bem definidas. A gente também criou o canal de denúncias, né, do escritório, que daí a gente acabou optando por fazer a contratação de um canal externo, que não tem nenhuma gerência do escritório, é feito tudo. Na verdade, não chega nem a ser só um canal de denúncias, é um canal de comunicação, né? Então, a pessoa não precisa necessariamente fazer algum tipo de denúncia. Ela pode fazer qualquer tipo de comunicação lá, e seja de forma anônima ou identificada, fica a critério da própria pessoa.
E o mesmo canal de denúncias também é uma plataforma que é a plataforma onde a gente divulga todos os nossos códigos, essas políticas, tudo que a gente escreveu é divulgado para o público interno e também para o nosso público externo através desse portal. Então, a gente consegue subir esses documentos no portal e pedir a assinatura por parte das pessoas a quem a gente quer que o público alvo desse documento. Então, a gente subiu lá o código de ética, eu coloco a quem que ele se refere, e daí, com isso, a pessoa recebe um aviso de que tem um documento lá para assinatura. Então, assim, a gente evoluiu bastante desde a implementação. Essa implementação começou no ano passado. Então, a gente conseguiu evoluir bastante porque a gente já criou várias políticas aqui internas. E daí, até para a própria criação dessas políticas, a gente teve que fazer alguns investimentos, né? O escritório foi identificado isso através da consultoria e através do próprio comitê, que a gente ia vendo que até por certas coisas a gente não conseguia fazer, não conseguia dar conta, tinha alguns investimentos a serem feitos. O primeiro investimento, como eu já falei, foi a consultoria, que é através da Natália, né, da Praevenire, porque realmente sem ela a gente não conseguiria, porque é muito fácil de você se perder, de você entrar nas suas outras demandas e acabar deixando de lado. Apesar de ter a verdadeira intenção, se não tem a cobrança efetiva e alguém ajudando, realmente isso pode acabar se perdendo. Então, o primeiro investimento que a gente teve foi a consultoria, daí depois foi o canal de denúncias, né, e a plataforma da documentação. A hora que acabar aqui a apresentação, eu vou entrar um pouquinho para mostrar para vocês esse canal de denúncia, para vocês verem. Então, é um canal bem legal, a gente buscou algumas plataformas, né, que identificasse, que tivesse isso, que a gente viu a necessidade, e daí a gente fez essa contratação. E também houve um investimento, deu um probleminha aqui, ele não está aparecendo, mas também houve um investimento para a criação dos posters e diagramação e elaboração do vídeo de treinamento. A gente fez alguns vídeos, né? A gente fez o pôster, a gente fez 2 que estão afixados aqui no escritório, em locais bem visíveis, então a gente colocou na sala de reunião, na cozinha do escritório, para que a pessoa bata o olho e consiga ver, né? Tá naquele tempo ali, comendo, fazendo alguma coisa, já lembra dos principais pontos do código de ética e conduta, as principais questões a serem analisadas. A gente fez um vidinho, uma animação para os terceiros. Eu vou ver se ele vai rodar aqui para vocês. Deixa eu ver. Ele não vai conseguir rodar, eu acho. Mas depois eu passo um trechinho para vocês. A gente fez um vidinho animado para ser uma coisa bem descontraída mesmo para os terceiros, porque a gente sabe né? A gente sabe que às vezes as pessoas se cansam de ver, ainda mais um terceiro, um prestador de serviço, não quer ver uma coisa muito pesada, aquele treinamento de questões, aprofundamento de questões de direito mesmo, né? Apesar da gente tratar muito com colaboradores advogados, que seriam os correspondentes, também tem os outros tipos de terceiros que não querem saber questões de direito, querem uma coisa rapidinho ali só para entender o que é extremamente necessário. Então, a gente optou por fazer um investimento em uma coisa que fosse mais leve para todo mundo e que a pessoa conseguisse entender o que realmente ela precisa entender. E daí também houve um investimento para... ele está repetindo. Gente, desculpa. Deu uma travada. Depois você pode dividir a sua tela, ou Sim. então encaminhar o vídeo para a Andressa e para a Carol, que elas podem dividir na apresentação ao final, tá bom? Tá bom. Porque ele acabou travando. Então, a gente fez esses tipos de investimento, a gente também acabou fazendo investimento para a própria questão aqui do escritório, uma mensagem do Comitê de Compliance a todos os colaboradores e ao pessoal externo. E daí, só para resumir, para passar para vocês essa questão dos investimentos em percentual que a gente teve, né? Tudo isso que a gente fez até agora representa menos do que 3% do nosso faturamento anual.
Então, a maior parte é referente à gestão do projeto com a consultoria, até porque demanda um trabalho muito maior, né? A gente faz reuniões semanais, então é realmente um acompanhamento de perto, é uma consultoria que realmente nos auxilia nessa parte. Daí a gente tem 13% referente a esses treinamentos animados que eu passei para vocês, que depois eu passo um trechinho. A gente tem 6% que é referente à plataforma de compliance e ao nosso canal de denúncia, e 2% referente à parte de ética, a parte de arte, que é para diagramação do código de ética, as políticas e os pôsteres que nós fizemos, e também 2% para a parte de vídeos institucionais sobre o compliance. Então, assim, são investimentos que, se a gente pegar, né, o todo de tudo, às vezes a gente faz muito menos investimento, mais investimento em outras coisas que não são tão importantes, né? Então, colocando no papel, eu vejo que realmente essa parte do compliance é muito importante. Ela demanda, sim, um investimento, ela demanda um trabalho por parte de todos, mas é uma coisa que, passando a própria experiência do escritório, vem dando certo, né? Um pouquinho das dificuldades que a gente teve com relação a tudo isso, né? A gente teve essa parte do levantamento dos terceiros, e que realmente demandou bastante tempo para a gente, demandou bastante tempo referente à própria cobrança de que eles assinassem. A gente se surpreendeu recebendo contato de alguns terceiros simplesmente falando que não iam assinar, que não tinham interesse, que se fosse para ter que assinar algum documento assim, né, ler esses documentos e falar que tem conhecimento, a própria política anticorrupção afirmar que eles não teriam interesse. Então a gente já cortou da nossa lista, e a gente realmente se surpreendeu porque eram até então correspondentes, né, parceiros nossos, que a gente não imaginava que fosse ter esse tipo de resposta. A resposta, a gente teve que fazer também a cobrança referente à resposta do questionário de due diligence. A gente encaminha, e talvez seja porque a pessoa fala, tá bom, daqui a pouco eu vejo, e se esquece. Então tem que ficar cobrando, você tem que ter uma planilha e acompanhando para quem você mandou, essa pessoa respondeu, qual que é o prazo que eu dei, até a efetivamente chegar até a suspensão. Eu vou parar de compartilhar a tela, gente. Até ter realmente a suspensão da prestação de serviço com esse prestador. Porque se ele não está fazendo o que a gente pede, né, o compliance, a implementação do compliance, todas essas questões que a gente passa, não são brincadeiras, são realmente questões necessárias. Então, se a pessoa não está respondendo e não dá a importância que o próprio escritório dá a isso, tem sim a suspensão desse tipo de contratação. E é suspensão porque, se a pessoa regularizar, ela pode voltar a prestar serviço para o escritório. E realmente a gente chegou a essas vias de fato, vamos colocar assim, que realmente tiveram parceiros que se recusaram ou que esqueceram, e até a regularização a gente não seguiu mais com contratação. A gente, da parte interna, a gente teve uma ótima receptividade de todo mundo. Eu acho que as pessoas gostaram muito de ter essas políticas no papel, né? Como eu disse, eram coisas que já eram praticadas, mas às vezes até ficava na dúvida de como que faz, como que deixa de fazer, porque não tinha escrito. Então, agora tem lá escrito, a pessoa está com dúvida, ela pode ir lá e ela pode pegar, ela pode ler sem ter que ficar questionando alguém a todo momento. Ela consegue dar andamento e está sempre ali no papel para todo mundo ver. Então, eu acho que assim, um pouquinho da nossa jornada que eu tinha para passar aqui para vocês como líder de compliance era isso. Como líder, eu ainda vivo alguns desafios, daí falando um pouco da minha experiência própria. Realmente exercer a liderança, é o papel de exercer a liderança, então de cobrar, e aí entra até a própria cobrança da diretoria, né? Então, apesar de eu estar no escritório, de eu ser responsável pela área trabalhista, né, você vê os sócios, você vê a diretoria como alguém acima de você. No caso do compliance, eu estou acima deles. Então, tem essa cobrança, sim, de que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não assinou o documento que você precisa assinar, tem toda essa parte de cobrança. E eu acho importante isso, essa delegação da importância e da cobrança, e realmente eles, né, aqui daí falando
da parte da nossa diretoria, eles realmente me deixam confortáveis para fazer essa cobrança. Então, não é aquela coisa, a Júlia está vindo me cobrar, que saco, quem que ela pensa que ela é? Não, é realmente, ela tem que cobrar, é o papel dela, da mesma maneira que eles têm os papéis deles aqui internamente. Então, é também acreditar e incorporar esse papel de líder para poder exercê-lo da maneira que tem que ser exercida. Então, eu acho que é um pouquinho disso da nossa experiência aqui interna, falando como líder e falando de tudo que a gente passou, e que realmente é difícil, é uma coisa que demanda trabalho, mas eu só vejo pontos positivos em toda essa implementação. E eu realmente acho que é uma coisa que todo escritório deve ter. Eu acho que às vezes se pensa, eu sou um escritório menor, não precisaria fazer isso, mas eu vejo sim como uma questão interessante e importante que todos tenham. Vem só para melhorar o próprio dia a dia de trabalho aqui. Natália, acho que agora é com você. Júlia, deixa eu fazer uma intervençãozinha aqui. Claro. Assim, me veio uma curiosidade. Eu acho que foram 2 pontos muito interessantes que você trouxe, né, e que demonstram claramente o interesse, né, um dos preceitos do compliance é ter o chamado tone of the top, né, que é a liderança de fato comprar a ideia e assumir que o escritório, a empresa vai ter um programa de compliance. E para isso, aquele que é responsável, seja ele um compliance officer, um líder de compliance, precisa ter autonomia. Também é um gargalo, um dos princípios fundamentais para que um programa de compliance funcione de forma efetiva. Uhum. As pessoas que participam da comissão são né, pessoas que já dominam mais os aspectos de compliance e tudo mais, e sabemos que é necessário ter essa expertise em gerenciamento de projetos, né, assim, de muita organização, para que você consiga dar continuidade, fazer com que o programa evolua, para que o programa realmente consiga, né, para que as ações a serem tomadas, as mudanças que precisam ser feitas, questão de políticas, due diligence, revisão de contratos com fornecedores, com terceiros, né, com prestadores de serviços, o aculturamento, o treinamento, para que isso seja algo vivo, para que isso seja algo que realmente funcione, e que não caia em desuso. Uhum. E aí me veio uma pergunta: quando trouxeram para você, né, especificamente, que era da área trabalhista, esse tema, qual era o conhecimento em compliance que você tinha à época? Você falou assim, o que é isso? Eu tinha algum conhecimento, porque eu estava começando a fazer uma pós-graduação no tema. Então, já era um tema que me interessava antes mesmo do escritório falar nisso. Então, eu já tinha começado a pós. Não estava aprofundada realmente no tema, então não era aquela coisa que eu sei tudo que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, mas era um tema que me interessava. Então, era realmente um tema que eu estava buscando e que acho que até inconscientemente, talvez pelo trabalho dentro da área trabalhista que eu fazia aqui no escritório e junto aos clientes, eu acabava identificando daí nos nossos clientes necessidades que vinham de compliance. Talvez eu não sabia à época que isso derivava do compliance, mas era agora, né, que eu já tenho mais conhecimento, já avancei na própria pós e dentro do escritório, inclusive, é uma coisa que hoje eu vejo, isso depende do compliance, isso deveria vir do departamento de compliance do nosso cliente. Então, assim, na época, eu não fiquei tão assustada por ter uma certa proximidade com o tema, por ter me interessado, mas não sabia a fundo. Muita coisa, inclusive na própria pós, me ajudou pelo serviço, pelo que eu estou trabalhando aqui internamente.
Então, acho que é uma coisa que assusta, mas hoje, talvez ainda mais hoje em dia, com tudo que vem acontecendo, é um tema um pouco mais comum, né? As pessoas começaram a se interessar mais por compliance, talvez não saiba especificamente o termo compliance, mas sabe que eu preciso ter política, eu preciso ter regras. O grosso do compliance as pessoas acabam sabendo, né? Hoje é um pouco mais comum até do que quando o escritório começou efetivamente a implementar. Mas eu não assustei tanto por isso, por ter essa proximidade um pouco maior. Mas também foi desafiador por não saber exatamente tudo e tudo que eu tinha que fazer. Que legal, obrigada. Imagina. Natália. Bom, primeiramente, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Só fazer uma coisazinha, eu não sou advogada, está sendo uma honra ser chamada de doutora, mas eu não sou advogada e eu acho que até no Brasil é meio raro o profissional que não é advogado trabalhar em compliance. Quando eu trabalhava como compliance software, eu tinha até chefes nos Estados Unidos que não eram compliance softwares, até eu comecei a achar que poderia ser um caminho realmente, como era um tema que eu me interessei, gostei muito, seguir nessa área. Bom, falando um pouco dessa parte do desconhecimento do compliance, quando eu comecei em compliance, basicamente ninguém sabia o que era compliance no Brasil. Alguns escritórios falavam do tema e algumas multinacionais já estavam mais avançadas, mas na minha própria, onde eu trabalhava, estava muito atrasado, tanto que eu fiz parte da implementação e da tropicalização do programa de compliance na época, e era muito difícil, inclusive, explicar para as pessoas o que eu fazia. As pessoas não entendiam o que é o compliance, o que você faz. Então, eu tentava explicar mais ou menos que é uma mescla de auditoria com lei, com, enfim, controles internos. Eu tentava explicar um pouco dessa maneira. E basicamente, o compliance é isso, não deixa de ser. Ele vai, né, além das leis, ele tem um escopo muito maior, que é uma cultura de trabalhar corretamente, de respeitar tanto as pessoas da organização, quanto as leis. Uma vez que a gente está fazendo tudo direitinho, se a gente sabe as regras, a gente naturalmente acaba obedecendo as leis também. E como, assim como eu, não sendo um profissional, uma advogada, eu tenho que entender bem das leis que tem que ser que se aplicam a uma organização, porque eu preciso adequar o programa a essas leis. E assim como os advogados que trabalham em compliance, eles têm que entender também dessa parte mais de negócio, operação, como é que funciona os controles internos, entender um pouco de cada área de uma empresa, enfim, e saber gerenciar um projeto. Então, são áreas diferentes, são profissionais diferentes, mas que, uma vez que se alimentem desse tipo de informação e de metodologia, eu acredito que é uma ótima combinação. Não é fácil, o compliance na teoria é muito mais fácil do que na prática. Uma vez que a gente começa a colocar em prática, a gente começa a entender um pouco quais são as barreiras. As barreiras realmente estão na parte externa, não dentro da organização, porque dentro da organização existe aquele trabalho de comunicação ativa, aquele trabalho de conscientização, de fazer com que as pessoas entendam que o compliance ele vai ser bom para as pessoas no final do dia, de qualquer forma, porque é uma forma de proteger não só a empresa, mas como as pessoas que trabalham lá dentro também. Mas nem sempre o público externo entende, com exceção de clientes que sejam multinacionais, que já entendam, já sabem como é que funciona, o que é, mas os terceiros realmente foi onde eu encontrei a maior dificuldade também quando eu trabalhava em multinacional, porque a gente tinha que fazer um trabalho de gerenciamento de terceiros e era para qualificar os terceiros a trabalharem dentro, a gente contratá-los, colocar dentro da empresa. Era um trabalho bem desgastante, porque às vezes a gente tinha que abrir mão de alguns terceiros, tinha que falar não para uma área comercial, queria contratar um representante, por exemplo, porque não preencher alguns pré-requisitos. Então, isso vale para escritório de advocacia, vale
para empresa de contabilidade, terceiros em geral, prestadores de serviço em geral. E por isso que eu acabei encontrando essa como uma missão, deixa eu preparar os terceiros para conseguirem clientes melhores, conseguirem entrar nas multinacionais, porque é um diferencial, uma vez que o preço é bom, uma vez que o conhecimento técnico do terceiro é bom, perder por falta de qualificação, por alguns pré-requisitos, porque a área de compliance disse não, é uma pena. Então, por que não ajudar os terceiros a se qualificarem nesse quesito também? Eu até preparei uma apresentação, acho que a Carol ela ficou de passar para mim, para falar um pouco rapidamente do programa de compliance, o que é, como que uma consultoria enxerga o programa de compliance como um projeto, que é onde a gente, como a Júlia disse, a gente identifica os riscos. Então, a primeira coisa, aliás, antes de mais nada, realmente é o tone at the top, que é a liderança. Se numa organização não é a liderança que tomou a iniciativa ou então que apoiou 100% essa iniciativa de contratar um profissional para uma consultoria de compliance para colocar o programa para funcionar, raramente funciona. Realmente a liderança é parte fundamental do começo, não digo ao fim, porque o programa de compliance nunca acaba, mas tem que começar com a liderança, de qualquer forma. E aí, a partir daí, é um projeto que vai incorporar todas as considerações legais, considerações éticas, garantir que a implementação seja feita de uma forma estruturada, e não só superficial, como acontece de a gente entrar no site de uma empresa, ter um código de ética ali em inglês, porque é uma filial de uma multinacional e a gente não encontra o código de ética em português, não tem nenhum funcionário, dificilmente um funcionário de uma empresa no Brasil vai absorver todo o conteúdo daquele código. Então, não adianta dar treinamentos, falar sobre código de ética se a linguagem do material que está disponível para esse profissional não é compatível com o que ele possa entender. Ajudar a trabalhar preventivamente, ou seja, criando uma cultura do que pode, o que não pode, o que deve, o que é permitido por lei, mas às vezes é permitido por lei, mas eticamente não é aceitável, e que também existe esse tipo de dilema. Então, treinamentos, conscientização, material adequado, uma linguagem fácil, ferramentas que sejam apropriadas para aquele tamanho de empresa, para aquele segmento de empresa também é fundamental. Hoje em dia tem muita ferramenta disponível no mercado, mas a gente precisa trabalhar de uma forma para pensar a ferramenta correta, porque tem algumas que são extremamente caras e não são tão boas, tem algumas que são muito baratas e também não são tão boas, então é um trabalho que tem que ser feito, que eu acho que nem sempre o profissional que está numa pequena ou média empresa tem tempo para fazer isso, então a consultoria ajuda a fazer essa triagem e essa busca de um prestador de serviço de compliance que seja mais adequado para aquela empresa. E, no fim, endereçar todos os riscos que a gente levantou, desde exposição à corrupção, lavagem de dinheiro, conflito de interesse, trabalhar principalmente naqueles focos principais, desenvolver as políticas no primeiro momento, porque a gente faz um trabalho de levantamento de risco que a gente faz uma curva ABC daqueles riscos para justamente começar a desenhar o código de ética e tudo mais, e ver quais são as políticas que a gente vai dar mais ênfase naquele começo, fechar as torneiras, ou seja, aí entra o controle interno, quais são os pontos de exposição na operação que a gente precisa revisar, e às vezes fazer alguns ajustes para garantir que não adianta ter uma política de anticorrupção
a política de reembolso, e não existia uma política de reembolso, ou então um controle para que o reembolso das despesas seja feito de uma forma adequada e não exponha a empresa a algum tipo de risco de corrupção. Enfim, é um trabalho que não acaba. O trabalho de compliance, ele é a implementação e depois tem a continuidade, treinamentos têm que ser constantes, as leis mudam, as leis novas aparecem. Até na minha época não existia LGPD, hoje em dia a gente tem que incorporar o programa de compliance, as adequações à LGPD. E, enfim, é muito dinâmico, não para nunca, e por isso um braço de consultoria, sempre entendi que ajudaria o pequeno e o médio negócio, principalmente, a se adequar de uma forma que eles troquem o pneu do carro com o carro andando. Ou seja, eles consigam trabalhar naquilo que eles já fazem, que eles já são especialistas e são bons, e, ao mesmo tempo, implementar um programa que é complexo e que demanda tempo e disciplina. E aí, meu próximo slide, ele fala um pouquinho sobre a... Carol. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Sobre os benefícios de ter alguém de fora controlando, que é ajudar a definir os papéis, atribuir as tarefas, acompanhar e documentar os andamentos dos trabalhos. Ou seja, a gente tem, como a Júlia falou, a gente tem as atas, a gente tem essas reuniões semanais com atas, com as tarefas que a gente tem que, cada um, incluindo eu, ficou de preparar para a próxima reunião. Na reunião seguinte a gente tem a pauta, enfim, a gente vai semana a semana evoluindo com o programa de uma forma que a gente tenha tudo documentado. Então, a gente consegue saber o que está pendente, o que não está, o que foi concluído, integrar todas as partes que estão envolvidas para garantir que exista um alinhamento. Essas partes, eu digo, a liderança, a líder de compliance, as pessoas que fazem parte do comitê, quem está ajudando na parte administrativa, que é importante, um apoio fundamental também, levantar informação, banco de dados que a gente trabalha, com, por exemplo, banco de dados de terceiros, que a gente tem que fazer uma triagem enorme, uma planilha, apresentar as soluções e ferramentas, como eu disse anteriormente, com custos compatíveis ao perfil da empresa, controlar as etapas envolvidas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, porque não é fácil a gente ter que, por exemplo, se preocupar com o prazo de um processo que vai vencer e, ao mesmo tempo, tem que se preocupar a fazer o upload da política anticorrupção não sei aonde. Então, se não tem alguém em cima ajudando, acompanhando, realmente não é fácil. Reduzir os riscos de fracasso, porque, naturalmente, pelo trabalho que se dá, é como parar no meio. Então, ficou aquela coisa capenga, o site com o código de ética, a política, mas no dia a dia não se fala mais sobre o compliance. Fica aquela imagem superficial que eu mencionei no começo, e ajuda a garantir a qualidade dos resultados, ou seja, a gente consegue ver, e eu vou até dar um exemplo, que hoje eu tive um treinamento com o pessoal que é terceirizado de uma empresa dentro de uma multinacional, e e essa multinacional que contrata essa empresa, cujos terceirizados estão lá dentro, ficou muito, assim, a receptividade, que a gente teve que pedir aprovação para a multinacional para a gente fazer o treinamento dessas pessoas, tirarem eles durante um período do trabalho deles para a gente poder fazer o treinamento, e foi tão positiva a forma como eles receberam a informação de que essa empresa estava fazendo uma implementação de um programa de compliance e, portanto, precisava treinar essas pessoas que estão dentro dessa multinacional. Isso mostra o impacto principalmente em empresas grandes que já conhecem isso, ou seja, são os olhos que esses clientes estão olhando agora para essa empresa que está fazendo esse trabalho de implementação,
os olhos são outros, eles estão enxergando já essa empresa com uma imagem de quem está preocupado com uma cultura de compliance, uma cultura de proteção, uma cultura de cuidado. E isso é um resultado que, com certeza, é muito satisfatório e é o que traz esse programa, essa implementação de programa de compliance. Não tenha dúvida. Com certeza. Eu acho que todos os pontos que você trouxe são extremamente pertinentes. De fato, é muito difícil, né, para aqueles que já têm muitas atividades técnicas no dia a dia, estarem envolvidos com a implementação do próprio escritório, é o chamado casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque muitas vezes, em todas as profissões, absolutamente todas as profissões, não só o direito, você pode conversar com um médico e ele vai falar, olha, faz X anos que eu não faço um check-up, né? Enfim, ou então um médico fumante, por exemplo, né? Sendo que ele vai falar para os pacientes dele não fumar. Então, isso é algo bem passível de ocorrer. O ponto, né, que eu acho muito importante é estabelecer, ou seja com recursos internos ou recursos externos, ter essa cadência, né? Que se não tiver essa boa vontade por parte da empresa, de nada adianta. De fato, tem que ter esse engajamento de toda a liderança, e se a liderança não se engajar, toda a equipe não se engaja. O investimento, sim, sempre vai ter algum nível de investimento, mas a reputação que a empresa ou o escritório conquista, e a abertura de portas, porque hoje os contratantes cobram dos seus contratados que essas pessoas estejam alinhadas com os programas de compliance. Para você ter uma ideia, por exemplo, lá no nosso escritório, vários clientes nossos obrigam a realizar um treinamento interno de compliance deles, como na qualidade de prestador de serviço, distribuem panfletos com guias orientativos sobre compliance, e, obviamente, eles têm essa mesma pretensão por parte do escritório que estão contratando, né? Para que, se eles precisam e estão preocupados com essa questão, eles querem que toda a cadeia de prestadores de serviço deles estejam nesse compasso. Então, por conta disso, hoje, não tem mais como a gente falar, olha, isso é um assunto para inglês ver. Uma condição para se fazer negócios, né? É uma abertura de portas, efetivamente. Então, eu acho que o caso de vocês foi muito interessante, e eu achei muito interessante também vocês quantificarem, né, em relação ao faturamento do escritório, mas eu não vi, eu gostaria que vocês pudessem talvez me dar uma visão melhor. Quantas horas efetivamente, em média, ou você conseguiria estimar que vocês levaram desde o início da jornada até aqui para implementar esse programa? Pode falar, Júlia, se quiser. Não, eu acho que as nossas reuniões semanais, elas giram em torno de 1 hora, que a gente faz com as atualizações, com as atas, com as identificações do que é necessário. Então, pelo menos uma vez por semana, 1 hora de reunião. Não passa de 2 horas, até pelas questões que nós temos, né? Todas as outras questões que nós temos que resolver. Então, a gente tenta ser o mais sucinto possível na reunião para realmente ir direto ao ponto e resolver. Então, a gente teria esse período de 1 hora de reunião por semana, e as outras demandas, apesar de termos, né, como eu expus, a Natália expôs, o Alexandre também, algumas outras demandas que a gente tem que resolver ao longo da semana, não são coisas que demandam tanto tempo. Então, assim, eu acho que eu falaria daí, Natália, Alexandre, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que no começo demanda mais tempo,
quando a gente está começando, até porque precisa escrever o código, precisa revisar, precisa conversar, então demanda um tempo maior. Eu acho que no começo demandava alguma questão em torno de 7 horas por semana, não de todos, né? Uns mais, outros menos. Hoje já reduziu bastante, agora que a gente já tem as políticas mais formadas. Eu acredito que seja algo em torno de 2 semanas hoje que demanda, mas não é um período contínuo, né? É um período que você consegue fazer uma coisa, daí você volta para o seu trabalho, consegue fazer outra coisa. O período contínuo, eu acredito, é a reunião, que até porque a gente resolve bastante coisa na própria reunião, a gente já consegue dar esse andamento e a efetividade do que precisa na própria reunião. É mais o começo que demanda um tempo maior. Não sei se o Alexandre e a Natália, talvez a minha percepção de tempo esteja um pouco equivocada também, não sei se eles concordam. Não, eu acho que está perfeita e é realmente isso. No começo, o trabalho é muito maior, porque tem toda a preparação, tem desde realmente preparar, construir um código com base nos riscos, construir, desenhar as políticas, os procedimentos, escolher os fornecedores que vão, por exemplo, de canal de denúncia, a plataforma que a gente vai usar, ou quem vai fazer um vídeo de treinamento para terceiro, por exemplo, o que a gente fez. Então, esse trabalho, esse começo é mais trabalhoso, depois as coisas vão engrenando mais, apesar de que, assim, vão mudando também as pessoas que estão envolvidas, porque como a gente começa a entrar em controle interno, por exemplo, a gente começa a entrar na área financeira, a gente começa a entrar na parte de controladoria, que já não é mais tanto aquele escopo de quem estava ajudando a desenhar uma política ou escrever um código de ética, alguma coisa assim. Então, as figuras, nesse meio tempo, os personagens vão sendo outros. Essa é a questão. E mais o trabalho ainda enquanto estiver na fase da implementação, ele é constante, e eu diria que numa semana deve ser no mínimo umas 5 horas de dedicação, fora a reunião, porque a gente tem outras coisas acontecendo em paralelo que não sejam a reunião. O Alexandre, se quiser complementar alguma coisa, se você quiser falar. Era isso que eu ia complementar, só hoje a gente faz desmembramentos, né? Então, a gente criou outras reuniões, por exemplo, de política de contratação de terceiro e tal, e o grupo é reduzido, né? A gente tem um comitê, que é essa reunião que a gente faz toda semana, mas dentro do comitê a gente valida tudo, mas a gente faz, vamos chamar assim, de forças-tarefa, né? Então, uma parte da equipe lá vai lá discutir as questões da política de contratação de terceiro, outros vão ver aquela questão que a Natália falou dos controles, também a gente teve questão de pacto de integridade, que nós vamos fazer a adesão, fizemos, e aí tem um questionário para responder, então criamos outro grupo para fazer esse questionário, enfim, e daí a gente valida tudo sempre nessa reunião semanal com o comitê, todo mundo presente. Então, eu acho que as duas que mais têm horários aí comprometidos é a Júlia e a Natália mesmo, e aí tem cada força-tarefa também tem o seu componente ali que investe tempo nessas tarefas. Mas eu acho que é isso, acho que a estimativa é mais ou menos essa mesmo. Tá joia. Não, é bom porque para salientar, né, que no começo exige um pouco mais de atenção, mas depois o tema consegue ser exaurido, né, pelos demais membros de uma forma mais tranquila, né? Acho que não é necessário também, mas todo um novo projeto, ele depende, né, de fato, de uma dedicação. Isso não tem como fugir, né? Mas então eu acho que assim, eu achei maravilhosa a apresentação de vocês, eu adorei, eu agradeço muito a presença de todos. Eu acho que o tema tem, assim, eu da minha parte, né, o Gustavo colocou aqui um ponto muito importante que foi dito, né, que o compliance exige o envolvimento de toda a organização escritório. Então, uma coisa que vocês me trouxeram numa reunião prévia que nós fizemos, que vocês observaram que fortaleceu muito a união, né,
e a interação entre todos vocês. Então, isso é sempre positivo, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem, né? Reputação, governança, melhores práticas, e estar trabalhando de fato com integridade e fazendo o seu melhor, dentro do seu melhor, o seu cliente com certeza vai enxergar isso. Bom, agradeço demais. Vou encerrar por aqui agora para a gente não se estender muito. Obrigada a todos os presentes e um grande abraço e até o próximo encontro nosso. Obrigada a você. Obrigado. Boa noite. Tchau, Daniela, obrigada. Boa noite, gente.